Meu nome é Daniela Brenner, eu sou psicóloga clínica formada pela Liberty University, do estado de Virgínia, aqui dos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos já há 10 anos e eu tenho atuado na área de psicologia, sou terapeuta há mais ou menos há 7 anos. Então, eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito do que realmente é depressão e muito se ouve falar de pessoas com frases do tipo: eu estou depressiva, estou sofrendo com depressão. E muitas vezes não foi feito um diagnóstico preciso ou um diagnóstico médico. As pessoas simplesmente estão se sentindo mal e elas atribuem isso já à depressão. Então é importante a gente saber realmente o que é depressão e se você realmente tem a depressão ou não. Por isso eu tô aqui para esclarecer, para explicar alguns pontos desse tópico. Eu tenho umas perguntas que me foram feitas e eu vou fazer o possível para responder elas com o maior cuidado. A psicopatologia, ela se define de acordo, com a Associação Americana de Psicologia, como um mecanismo, uma falha do mecanismo de se adaptar a alguma situação de acordo com as normas gerais da sociedade. É assim que a gente tem que ver a depressão e o sofrimento. Por exemplo, antigamente, qual era a forma de algumas culturas dos tempos antigos de lidar com o luto, com a perda, com o sofrimento? Uma pessoa morria e era importante que as pessoas daquela sociedade vivessem aquele luto e sofressem por um ano, às vezes, choravam. Era o normal daquela sociedade. Então, todo indivíduo que não conseguia seguir esse padrão, aí sim que eles começariam a entender aquele comportamento como algo psicopatológico. Na nossa sociedade, existe uma norma esperada da reação do ser humano de acordo com algumas situações da vida. É um mecanismo de defesa, porque a gente precisa se defender e o sofrimento, ele te alerta para um problema. Mas existem normas, existe uma forma natural de sofrer. Por exemplo, a perda de um ente querido. Na nossa sociedade hoje em dia, você chora por aquela perda, você vive aquele luto, mas depois de um certo tempo, é normal que a pessoa se recupere e volte aos seus afazeres normal. Quando a pessoa não consegue se recuperar dessa perda e começa a apresentar alguns sintomas que inicialmente era normal, mas que ela não consegue se recuperar disso, você vai começar a falar de psicopatologia. Então é a inabilidade de voltar a um estado normal, é a inabilidade de se adaptar ao novo. Então quais são esses sintomas no caso da depressão? Da depressão, os sintomas mais comuns da depressão é a falta de interesse em atividades sociais, é a falta de motivação para fazer as coisas do dia a dia, muito aquele cansaço crônico, já acorda cansado, vai o dia todo cansado, um sentimento de tristeza que não tem razão, não tem explicação, um conflito interior, uma angústia que não tem nome, afeta a concentração, a apetite. Tudo isso são sintomas da depressão, mas uma das coisas que o principal sintoma da depressão é quando esses sintomas começam a afetar a sua habilidade de funcionar, como um ser humano normal, como por exemplo, afeta o trabalho, a pessoa acaba perdendo o emprego, não consegue arrumar emprego, afeta os relacionamentos, às vezes o casamento, os relacionamentos mais próximos, a maternidade. A pessoa, essa depressão, esses sintomas, esse conjunto de sintomas começa a atrapalhar o funcionamento geral da vida da pessoa. E quando começa a atrapalhar, aí sim nós começamos a ver isso como uma depressão clínica. Então existem 2 tipos de depressão mais comuns. É claro que se a gente for avaliar mais detalhadamente, você vai encontrar outros tipos de transtorno do humor, como bipolarismo, entre outros, mas vamos focar nesses 2 principais. Os principais são transtorno depressivo persistente e o transtorno depressivo maior.
O transtorno depressivo persistente é o mais comum, porque é um transtorno onde os sintomas eles são expressados ao decorrer de um período longo de tempo, talvez às vezes até durante a vida toda do indivíduo. Ele está depressivo, ele tem todos esses sintomas, a falta de apetite, a falta de interesse, mas ele ainda consegue funcionar um pouco, ele ainda consegue trabalhar, ele ainda consegue fazer algumas atividades, porém é uma pessoa bastante negativa, que tem uns pensamentos distorcidos na maioria das vezes em situações pequenas. Ela recebe uma mensagem, ela sempre vai ver o lado negativo da mensagem, ela talvez se receba uma proposta de alguma coisa nova, ela vai ficar relutante porque ela não crê que vai dar certo. Então esse depressivo persistente ele tá sempre lá, mas ainda assim a pessoa consegue funcionar. Ela atrapalha, mas não de uma forma muito crítica, ela ainda consegue ter uma vida normal, porém ela está nesse estado persistente de depressão. O segundo, como eu falei, é o transtorno depressivo maior. Esse é um pouco mais sério e geralmente ele acontece em episódios, né? É um período de 1 ou 2 semanas de intensa depressão, onde a pessoa não consegue sequer levantar da cama. Ela tem crises de choro profundo, ela não consegue tomar banho, ela não consegue conversar com as pessoas, né? E como eu falei, entender o tempo em que isso acontece é muito importante. Por isso que, ao perceber os sintomas, é importante buscar ajuda médica, ajuda profissional. Porque um profissional vai conseguir sentar com você, analisar esses sintomas, analisar o seu histórico de vida, e ver o tempo em que isso tem acontecido. Então essas 3 coisas juntos vai ajudar num diagnóstico preciso para que o tratamento também seja adequado. Então vamos entender as causas da depressão. Vamos só relembrar que a depressão ela é um distúrbio neurológico, fisiológico mesmo, né? Onde as descargas cerebrais de resposta do organismo estão deficientes. Aquela função cerebral que é responsável pela produção de serotonina, ela está em deficiência, então ela está inibindo a produção de serotonina e a pessoa não consegue sentir aquele bem-estar. Por isso, muitas vezes, a depressão ela vem sem motivo, as pessoas não têm uma razão para estar se sentindo daquela forma, tá tudo bem na vida delas, né? E ela sim continua se sentindo daquela maneira, por conta desses transtornos neurológicos. E geralmente, quais são as causas? O que pode afetar, né, a produção de serotonina no cérebro? Um dos motivos pode ser alguns problemas de saúde, né? Por isso que a depressão é mais comum na mulher, porque a mulher ela sofre os problemas hormonais, né, com as oscilações hormonais, e um problema comum como a tireoide, ela é uma grande causa da depressão. Dos 50% das pessoas que têm um problema de tireoide, ela também vai ter depressão. Não todas desenvolvem, mas ela pode sim afetar. Há estudos recentes também ligando outras doenças crônicas como Parkinson ou a diabetes, a apneia do sono, também ligadas com esse problema na produção de serotonina, que é responsável pela depressão. Né? Existem também outras doenças que podem causar depressão? Pode, mas a conexão delas com a depressão é mais pelo estresse que ela acaba trazendo na vida da pessoa, e o estresse vai acabar levando a pessoa à depressão por não saber lidar com esse estresse. Outras causas da depressão são genéticas, hereditárias, como um familiar que sofreu de depressão, né, um familiar próximo, algumas medicações, algumas vitaminas, a falta de um estilo de vida saudável, e é claro, o trauma na vida de uma pessoa, qualquer tipo de trauma também pode levar à depressão. Então tudo isso está associado com a depressão, lembrando que às vezes a causa da depressão ela é porque você não conseguiu elaborar um momento difícil na sua vida, ela tem uma causa ambiental que foi provocado por algo externo, mas também tem aquela depressão que foi provocada por algo interno. Com o acompanhamento do seu profissional e fazendo todos esses exames, você vai conseguir entender qual é a causa da sua depressão.
Talvez, uma vez que você foi diagnosticado, esse diagnóstico ele sempre vai fazer parte, sim, do seu histórico clínico, porém, é como uma doença, como qualquer outra doença. Você pode entrar no estado de remissão, onde você não tem esses sintomas, ou você pode entrar no estado de total cura, né? Como eu falei, principalmente aquela depressão que está ligada às condições de saúde, as condições médicas, né? Talvez uma vez que você pare de tomar tal medicamento, a sua produção de serotonina, tudo vai voltar a equilibrar dentro do cérebro. É possível ter cura ou não. Cada caso é um caso, mas há esperança, porque mesmo quando você consegue, você está dentro de um caso de depressão persistente, por exemplo, com a ajuda você consegue funcionar. O objetivo não é se curar ou não da depressão. O objetivo é você ter a maior qualidade de vida possível, fazendo todas as suas tarefas. O objetivo é que essa depressão não afete a sua vida e todos os seus projetos, né, os relacionamentos, a sua família, o seu trabalho, e que você seja o mais produtivo possível dentro de uma qualidade de vida boa, maior possível. Então, esse é o plano. E se você estiver dentro de um tratamento, você fazendo tudo certinho, de acordo com o que o seu psicólogo estabelecer, o seu psiquiatra estabelecer, você vai conseguir, né, levar uma vida normal, mesmo tendo um quadro de depressão. Existe realmente um número que vem crescendo de crianças e adolescentes sofrendo com depressão, até mesmo recebendo diagnósticos clínicos precisos. E o porquê disso? Ao meu ver, né, como eu estudei muito desenvolvimento, eu creio que parte disso é por conta da grande demanda que se é colocado nas crianças de hoje em dia, na pressão que acontece nas crianças de hoje em dia, e essa pressão, essa demanda, ela é um cargo muito grande para uma criança carregar. Parte do problema é porque essas crianças começam muito cedo, já tendo bastante responsabilidade para si. Né? Hoje em dia, por exemplo, uma criança ela acorda de manhã, ela vai para inglês, depois ela vai para natação, depois ela vai para aula de piano, aí ela vai para escola, aí ela chega da escola, ela tem tarefa e não para. O melhor para o desenvolvimento de uma criança é o brincar, o livre, é explorar, é ela ter essa coisa natural que vem dela mesmo. E toda essa demanda, essas atividades excessivas vão trazendo uma pressão. O cérebro da criança não foi feito para aguentar tudo isso nessa idade, né? Como se ela fosse uma mini adulta, com todos esses compromissos, essas responsabilidades. O adulto, por exemplo, ele expressa os sintomas depressivos de uma forma. A criança e o adolescente, geralmente, ela vai expressar de uma forma um pouco diferente. Você vai conseguir entender que existe alguma coisa errada através da parte comportamental. Então ela vai começar a ir mal na escola, ela vai começar a ter menos amigos, ou ela vai começar a entrar em conflitos, entrar em brigas com os amiguinhos. Então, porque ela não consegue elaborar, ela não consegue entender, ela não tem essa capacidade mental, né, de entender o que está acontecendo dentro dela mesma, e isso vai ser manifestado através do comportamento. Por isso que é um pouco mais crítico, por isso que nós pais, nós temos que estar de olhos nos nossos filhos, entendendo como a depressão se expressa nas crianças, nos adolescentes, porque eles não vão chegar e você falar, mãe, tô depressiva, mãe, não estou me sentindo bem. É de uma outra forma, muitas vezes em meninas, através dos transtornos de comer, né, esses transtornos que hoje em dia, a bulimia, a anorexia, né, então ela vai se manifestar de uma outra forma em crianças e adolescentes. Mas, no meu entender, é claro que cada situação é única e você tem que avaliar cada criança de acordo com o histórico dela, de acordo com o ambiente que ela vive. Mas, no geral, falando no geral, eu creio que um estresse e a pressão das atividades, da grande demanda que se é colocado hoje nas nossas crianças e adolescentes pode ser uma causa da depressão e inclusive que está levando ao suicídio dos nossos jovens e adolescentes hoje em dia. O que uma pessoa pode fazer? Eu não recomendo muito livros de autoajuda. Eu acho que às vezes os livros de autoajuda hoje em dia tem alguns bons no mercado, mas eu acho que deve se tomar muito cuidado. Eu sempre recomendo muito cuidado
para os meus pacientes, porque às vezes esses livros de autoajuda, ele vai trazer conteúdos à superfície que você talvez não esteja pronto para lidar. Fazendo terapia com você mesmo. Isso é algo muito difícil porque pode levantar algumas defesas, pode ser um pouco sobrecarregante e você vai começar a se inundar com aqueles pensamentos e não vai ter com quem conversar, e isso pode piorar o estado depressivo. Eu já tive pacientes que acabou indo à terapia porque não aguentou de tudo que acabou aprendendo nesses livros, né? E tudo que falava naquele livro me lembrava da minha mãe. E aí ela começou a trazer aquelas memórias e coisas veio à tona que ela não conseguiu lidar. Então tome muito cuidado com os livros de autoajuda, é a primeira coisa. É claro que a minha maior recomendação é buscar uma ajuda profissional, e lembrem-se que às vezes pode demorar um tempo para você encontrar um profissional que você se sinta confortável. É como um médico, nem todos você vai gostar de primeira vez, mas não desistem. Eu conheço muitas pessoas que ficaram traumatizadas com seus psicólogos. Porque a pessoa só me ouvia e não falava nada. Porque a pessoa só ficava falando um monte de coisa e eu não concordava. Então, a primeira coisa é você ter paciência, ter uma tolerância, lembrar que às vezes aquele estado que você se encontra está afetando a forma de você tomar essas decisões. Então, pega alguém de confiança da sua família e chama essa pessoa para ir com você, para conseguir analisar com você se é o psicólogo adequado para você ou não, e não desista da primeira vez. Continue tentando até você achar alguém que realmente você perceba que está te ajudando. Tenta não guardar para si mesmo tudo que você está sentindo. A pior coisa na depressão é você ter que manter aquela riso no rosto e continuar e simplesmente jogando para tudo debaixo do tapete. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Então busque ajuda, converse com alguém que você confie, se abra, fale dos seus sentimentos, não ignore os seus pensamentos e os seus sentimentos. Nunca ignore. E tenta se expressar isso para alguém. Mesmo que você não consiga, comece com um diáriozinho, escrever todos os dias os seus sentimentos, né? E procure alguém de confiança, algum profissional de confiança que vai te ajudar de acordo com a sua necessidade única. E o meu parecer pessoal a respeito da depressão, que eu sempre tento falar para as pessoas que conversam comigo, é: não tenha medo, não tenha vergonha. Às vezes é melhor você ter algo já estabelecido, um diagnóstico estabelecido, do que você ficar pro resto da vida se perguntando o que há de errado comigo, porque isso gera novos conflitos, gera ansiedades e vai levar até outros transtornos. Então, antes de que seja tarde demais, não espere muito tempo.